As interações intermoleculares é um conceito químico muito importante, que a gente consegue compreender algumas características e propriedades da matéria a partir dessas interações. Um dos conceitos importantes que a gente consegue verificar por meio das interações é o estado de agregação das partículas, ou melhor, se as partículas estão no estado sólido, líquido ou gasoso. Conseguimos também entender os pontos de fusão e os pontos de ebulição das substâncias por meio dessas interações. E também a facilidade de algumas substâncias se solubilizarem melhor ou se dissolverem melhor em uma ou em outra. As interações intermoleculares são definidas como forças de atração eletrostática entre as moléculas. As moléculas podem interagir entre si e essas interações são conhecidas como interações intermoleculares. Existem três tipos de interações intermoleculares: as interações de hidrogênio, as interações de polo-dipolo e as interações de Van der Waals. A ordem de força dessas interações é a seguinte: as interações de hidrogênio são muito mais intensas que a de polo-dipolo e essas de polo-dipolo são mais intensas que a de Van der Waals. Logo, as interações de hidrogênio são as mais fortes dentre as três e as interações de Van der Waals são as mais fracas. A gente vai verificar nessa aula quais são as características de cada uma dessas interações, como elas ocorrem e no que mudam as propriedades das substâncias quando elas estão presentes ali. A gente vai começar entendendo como funciona a interação do tipo dipolo-dipolo. Não é por ela ser a mais forte ou a mais fraca, na verdade ela é de força intermediária e é também a mais fácil de entender, então a gente vai começar por ela. Então, como eu disse, as interações do tipo dipolo-dipolo têm intensidade intermediária. A atração que acontece ali é uma atração entre os polos da molécula. E o que a gente vai verificar é que essas interações do tipo dipolo-dipolo também podem ser chamadas de interações de polo permanente e acontece entre moléculas polares. Eu coloquei aqui como exemplo o ácido clorídrico, uma ligação entre o hidrogênio e o cloro. Há uma diferença de eletronegatividade muito grande aqui entre esses dois átomos. O cloro é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, vai concentrar os elétrons nessa região mais próxima do cloro. O hidrogênio, por sua vez, que fica deficiente de elétrons, vai ficar mais carregado positivamente. Essa letrinha que eu estou desenhando aqui, esse símbolo, é uma letra grega conhecida como delta minúsculo e ela serve para identificar os polos da molécula. Aqui, como o cloro é muito mais eletronegativo, vai ter um polo mais negativo ao redor dele. E como o hidrogênio não é tão eletronegativo assim, perde os elétrons para o cloro, vai ter um polo positivo ao redor dele. E isso vai acontecer para as outras moléculas de ácido clorídrico. Ocorrerá então uma atração entre esses polos. Afinal de contas, a lei da eletrostática nos garante que cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem. Então, esses polos de cargas opostas irão atrair uns aos outros, formando interações eletrostáticas entre as moléculas. Olha, a parte negativa dessa molécula vai atrair a parte positiva dessa molécula de cá. Então, a gente vai perceber que elas vão interagir atraindo umas às outras por conta dessa diferença entre as cargas nos polos. Essa atração que aconteceu aqui é a atração do tipo dipolo-dipolo. E ela sempre vai acontecer entre moléculas polares, onde já tem essa diferença nos polos
por conta da diferença de eletronegatividade entre os átomos que compõem a ligação. As interações de Van der Waals podem ser conhecidas como forças de London ou interações do tipo dipolo induzido. Eu vou explicar para você porque que ela também pode ser chamada de dipolo induzido e vai ficar muito claro. Essas interações são as mais fracas dentre as três que existem e só acontece entre moléculas apolares. Aqui eu tenho como exemplo as moléculas de oxigênio, esse gás essencial para a nossa vida, né? Repara que a gente não tem um centro de eletronegatividade aqui, porque os dois átomos são iguais. E também não temos um vetor de momento de dipolo, levando os elétrons para o lado onde é mais eletronegativo. Mas, como esses elétrons ficam se movimentando o tempo todo na ligação, vai chegar um momento em que eles vão se concentrar em uma determinada região. Então, vamos supor que eles se concentrem nesse oxigênio que está localizado aqui à direita. Quando os elétrons se concentram nesse ponto, esse átomo de oxigênio fica mais carregado negativamente. Então, a gente vai ter ali um polo temporário concentrando esses elétrons. Do outro lado, que está com escassez de elétrons, a gente tem a formação de um polo positivo. Essa molécula, quando concentra os elétrons em um extremo da ligação, induz que as outras moléculas façam o mesmo. Esse polo negativo vai induzir a outra molécula a construir em si um polo positivo, afastando os elétrons para o outro lado da ligação. Então aqui a gente terá um polo negativo. Essa molécula vai induzir a formação de um polo nessa daqui. Então a gente tem lá um polo positivo e um polo negativo. Repara que antes a gente não tinha nenhum polo definido, permanente na molécula. Mas chega um momento que uma delas cria um polo temporário e induz todas as outras a terem um polo induzido. Então, a gente vai perceber que isso vai acontecer para todas as moléculas de oxigênio. E aí, novamente, as forças de atração eletrostática vão atuar aqui. Aquele polo negativo da molécula de oxigênio vai atrair o polo positivo da outra molécula de gás oxigênio. Esse polo negativo atrai o polo positivo e assim vai. Essas atrações que aconteceram aqui entre os polos da molécula são as atrações de Van der Waals. E pelo fato de que elas precisam ser induzidas, primeiro a gente forma um polo temporário, depois induz a formação de outros polos, para só assim acontecer as atrações, fazem com que esse tipo de interação seja a mais fraca dentre as três.